hoje eu vou ensinar pra vocês essa maquiagem e mais dicas e técnicas para quem tem olho pequeno e pálpebra caída. Ter olho pequeno não é o fim do mundo, você pode fazer maquiagem elaborada, fazer maquiagem mais dramática, você pode usar preto, você pode usar até maquiagem preta. Meu olho é pequeno e tem vários tutoriais aqui no canal com maquiagem preta, com maquiagem escura e que meu olho não fechou, não ficou pequeno. Contanto que você use as regrinhas, as técnicas, as dicas que eu vou dar nesse vídeo aqui. Você pode construir sim uma maquiagem bafônica, uma maquiagem dramática, uma maquiagem super elaborada, tendo o olho pequeno. Que tem gente que acha que o olho pequeno é muito limitado, mas é só você respeitar o formato do seu olho que você consegue fazer maquiagens muito bonitas. Então é isso, continue assistindo o vídeo para ver quais são as minhas dicas, minhas técnicas, meus truques para olhos pequenos. Então vamos começar. Vou começar passando um lápis branco abaixo da minha sobrancelha. Bem rente um pouco a sobrancelha. Assim. E vou usar essa sombra aqui da Fenza, que é um branco meio rosé e que tem uns brilhos muito lindos. E eu vou passar esse pincel que é bem fofinho e pequenininho e vou esfumar aqui onde a gente passou o lápis branco. Agora eu vou marcar o côncavo fazendo aquele degradê que eu sempre faço com 3 tons de marrom, porque o objetivo da gente é alongar o olho. Como tem a pálpebra gordinha e bem caída, eu vou fazer esse degradê com os 3 tons de marrom, porque a gente vai querer uma profundidade no olho para a pálpebra ressair. Então, eu sempre faço com os 3 tons de marrom para poder dar um degradê mais bonito, dar um degradê... É até mais fácil fazer com os 3 tons de marrom, porque o esfumado fica muito mais bonito. Para marcar o côncavo, para esfumar o côncavo, eu fecho o olho. Tem gente que faz de olho aberto e marca o côncavo. Eu fecho o olho, por quê? Vou pegar aqui um lápis preto só para fazer a demonstração, depois eu apago com corretivo. Se eu for esfumar o côncavo, marcar o côncavo com o olho fechado, eu vou marcar meu côncavo aqui, ó. Tá vendo? Agora, se eu for marcar o côncavo e esfumar o côncavo com o olho aberto, eu vou marcar meu côncavo, ó, nessa dobrinha. Ó, tá vendo? Aqui é com o olho aberto e aqui é com o olho fechado. Ou seja, eu esfumo o côncavo e marco o côncavo com o olho fechado, porque eu consigo ganhar mais espaço de pálpebra. E como meu olho é pequeno e tem a pálpebra caída ainda por cima, o que acontece com a maioria das pessoas que tem olho pequeno e ainda por cima tem a pálpebra caída? Quando a gente faz a maquiagem tá linda. Mas quando a gente abre o olho, a maquiagem não aparece. Então o que eu faço? Eu marco o côncavo com o olho fechado para poder ganhar mais espaço de pálpebra e a maquiagem aparecer mais ainda. E construo o degradê com os tons de marrom, que é para dar uma profundidade no côncavo e a pálpebra ressair. Eu vou construir o degradê agora. E pra quem ainda não sabe como eu construo esse degradê, eu venho falando sobre ele em vários vídeos. É muito mais fácil você fazendo o degradê assim, porque aí fica um esfumado mais bonito. Então eu uso esses 3 tons de marrom aqui. Primeiro eu uso esse tom de marrom. Depois eu uso esse tom de marrom, que é o marrom médio. E depois esse marrom aqui, que é o marrom mais escuro, um marrom café. Essa paleta aqui, que tem os 3 marrons, é a paleta de 88 cores neutras. Além de usar 3 tons de marrom, eu uso 3 tamanhos diferentes de pincéis, tá? Com marrom mais claro, eu uso esse pincel aqui, que é um pincel maior, um pincel mais fofo. Então ele pega um grande espaço da pálpebra. Com marrom médio, eu uso esse pincel aqui, que é um pincel meio termo, um pincel médio. Ele pega menos espaço no côncavo do que esse pincel aqui. E com marrom mais escuro, eu uso esse pincel aqui, que é um pincel lápis, que ele é muito mais preciso e pega muito menos espaço, atinge basicamente o côncavo. Então é assim que eu faço. 3 tons de marrom com 3 diferentes tamanhos de pincéis. Marrom mais claro com pincel maior para pegar mais espaço no côncavo. O marrom médio com pincel médio para pegar um espaço médio no côncavo. E o marrom mais escuro com pincel lápis, um pincel mais preciso, que aí pega um espaço ainda menor no côncavo e aí fica aquele degradê perfeito. Vou usar esse pincel aqui mais fofão e vou usar o marrom médio, que é esse daqui. Eu uso tanto esse marrom médio que ele já tá acabando. Daí eu fecho o olho
e esfumo côncavo. A gente não vai chegar, não vai esfumar até aqui dentro, porque o nosso olho é pequeno. E o que a gente quer? A gente quer dar uma profundidade nessa parte e alongar o olhar. Então aqui nessa parte de dentro só vai ter sombras claras. Então, parte de fora sombras escuras e parte de dentro sombras claras. E sempre alongando o olhar, puxando aqui pra cima, pra ficar um olhar mais alongado, ficar um olho maior. Então, só aqui no canto externo, ó. Agora eu venho com o pincel médio e com a sombra marrom média. Eu vou passar também no côncavo, ó, com o olho fechado, sempre, pra pegar um espaço maior da pálpebra. Vou passar também no côncavo, só que vai ficar mais embaixo do marrom mais claro. Vai ficar meio que mais preciso, sabe? Todos estão passando no côncavo, só que o marrom mais claro, ele, por o pincel ser maior, atinge um espaço maior do côncavo e da pálpebra fixa. Como o marrom médio tá no pincel médio, ele ocupa um espaço menor que o marrom mais claro. E agora a gente vai usar um marrom mais escuro, que é tipo um marrom café bem escuro, com esse pincel lápis que é bem menor que os outros dois e muito mais preciso. Agora vocês vão ver a diferença e o degradê. Também no côncavo, só que ele vai ficar mais preciso, é como se fosse uma linha, sabe? Só que como ele é fofinho, ele vai esfumar, então não vai ficar marcado. Mas vai ficar tipo uma linha, que ele é mais preciso e menor que os outros dois pincéis. Ó. Vai ficar bem no côncavo, não vai subir pra pálpebra fixa. Observe que a gente só vem até o meio, ó. É do meio pro final. Daí agora eu venho com lápis preto, vou traçar aqui, indo pra cima. E vou fechar aqui o olho e vou marcar meu côncavo também com esse lápis preto, ó. Dá uma marcadinha bem rente aqui, para encontrar aqui com esse tracinho. Aí eu venho pra aqui pra baixo, ó. Pro restante da maquiagem eu vou usar essa bandeja aqui da paleta de 120 cores modelo C. E eu vou usar essa sombra preta aqui, com esse pincel aqui, que é um pouco mais durinho. Eu vou meio que depositar a sombra preta aqui, onde tá preto, sabe? E vou subir aqui. E vou esfumar esse lugar aqui que eu marquei com a sombra preta. Eu vou pegar aquele pincel preciso pra dar uma mesclada aqui, ó, nesse preto com o marrom. Dá uma esfumada também pra ele não ficar tão marcado. Tá muito marcado. Daí eu vou voltar com lápis branco. E eu já falei pra vocês que o lápis branco da Machete, ele é muito seco. Então eu esquento ele na lâmpada, na minha luminária, que eu uso pra gravar vídeo. E ele não fica tão quente e ele dá uma amolecida. Você pode esquentar ele na vela ou no fogão mesmo. Mas eu esquento ele na lâmpada, que é mais rápido, mais prático. A lâmpada já tá quente aqui. Mas você pode usar muito bem o Jumo da NYX ou então qualquer outra base de sombras branca. Então ele já deu uma amolecida aqui. E daí eu passo em toda a pálpebra. E um pouco em cima do preto. Porque o preto é só pra ficar no canto externo. Vocês vão ver depois. Agora a gente vai construir um degradê também da sombra mais clara até chegar ao preto.
pra não ficar nada muito marcado e também pra dar aquela ideia de que o olho tá alongando. Então, vou usar essa sombra aqui que eu já usei abaixo da sobrancelha. Eu vou usar essa daqui, que é um branco meio rosé, que tem um brilho muito lindo, eu adoro usar essa sombra pra iluminar. E o mesmo pincel, um pincel menorzinho e fofinho. Eu vou aplicar aqui em todo o canto interno, somente no cantinho interno. Gente, tem um brilho muito lindo essa sombra. Eu vou usar essa cor aqui. Vou usar esse pincel aqui, que é um pincel bem fofinho e firme, e vou passar até perto do preto. Vou deixar só um espacinho perto do preto, que eu vou passar outra sombra para mesclar as duas. Agora eu vou usar esse marrom, que é um marrom claro, que tem uns brilhinhos dourados, muito lindo. E vou usar um pincel de cerdas sintéticas, bem firme, bem fino. E vou passar ele entre a sombra preta e entre a sombra champanhe que a gente usou, para ficar um degradê bonito. E dar uma mesclada nessas duas sombras. Porque ficou marcado, né? Ficou marcado entre o champanhe e o preto, e daí a gente vai mesclar com essa sombra aqui, pra ficar um degradê bem bonito. Então vamos recapitular o que a gente fez até agora. Eu gosto de fazer maquiagem de cima pra baixo. Então começo iluminando abaixo da sobrancelha, que é pra levantar a sobrancelha e consequentemente dar uma alongada no olhar. Depois eu começo a fazer aquele degradê que eu já expliquei pra vocês, dos 3 tons de marrom, porque fica um degradê perfeito, não fica uma sombra jogada. Depois eu venho com preto só no cantinho externo, porque sim, gente, tem como você fazer uma maquiagem para olhos pequenos com preto, não precisa só usar sombras claras. Depois eu vim com preto, dei uma marcadinha aqui no côncavo, esfumei bastante para juntar com o marrom e não ficar uma sombra jogada, não ficar tão impactante, uma coisa marcada. E concentrei aqui no canto externo porque a pálpebra é gordinha e caída. E a gente jogando sombra escura vai dar uma profundidade no côncavo. E a sombra clara a gente deixa pro restante da pálpebra. E outra coisa que eu sempre faço é esfumar o côncavo, marcar o côncavo com o olho fechado. Como eu expliquei, vocês já viram que a gente ganha um espaço maior de pálpebra. E essa dica eu aprendi com a Vanessa, do blog Extravaganza. E aí depois eu passei uma base branca, que é pra deixar a sombra mais viva, deixar a cor da sombra mais viva. E fui começando o degradê, da sombra mais clara até a sombra mais escura. Agora vamos pra parte de baixo. Pra parte de baixo eu vou pegar aquele lápis branco que a gente usou 1000 vezes hoje pra essa maquiagem e vou passar na linha d'água. Daí eu vou passar delineador aqui bem abaixo dos cílios e só até o meio. E depois a gente vai esfumar com a sombra marrom, que é pra poder não ficar tão escuro. Eu vou esfumar com marrom médio da paleta de 88 cores neutras. Daí eu vou usar um pincel assim chanfrado e vou começar a esfumar. Daí agora eu vou fazer um delineado gatinho igual a esse, bem puxadinho pra cima, pra alongar o olhar, pra puxar o olhar pra cima, deixar ele bem mais aberto, bem mais alongado. Então eu passei máscara de cílios, principalmente bastante aqui no cantinho externo, pra dar uma elevada aqui nos cílios do cantinho externo. E eu usei essa daqui, que de tanto usar já tá com o nome apagado, mas é a Decolossal Volume Express da Maybelline. Pra preparar a pele, como primer eu usei esses dois aqui. Eu sempre misturo os dois porque o primer da Vult ele é muito bom, tapa meus poros, mas ele é bem grossinho e seca bem rápido, deixa a pele bem seca. Então eu misturo com fluido matificante da Contenho Grama pra deixar ele mais molhadinho e dá tempo e dá pra eu espalhar melhor. Já fazia um tempão que eu não usava essa base e resolvi usar de novo, que é a base HD da Yes. A minha cor é bege média. Eu gosto dela pra gravar vídeo, que ela é HD e deixa a pele mate, mas ela não segura muito a maquiagem, então eu só uso ela pra gravar vídeo. O corretivo que eu usei foi esse daqui da MAC, a minha cor é NC30. O pó que eu usei foi o de sempre, o pó compacto da Yes, o bege médio. Pra contornar o rosto eu usei o pó da Marchette, o 05. Eu usei esse blush aqui, que é o Coral da Yes. E usei
esse iluminador facial compacto da Yes, que ele é muito lindo, tem uns brilhos dourados. Então é isso, meninas, espero que vocês tenham gostado da maquiagem e das minhas dicas. Se vocês gostaram, cliquem em gostei, se inscrevam no meu canal. Um beijo e até os próximos vídeos.